bom dia, tudo bem com vocês? Então, vamos à nossa terceira videoaula de história, que nós vamos falar sobre patrimônio histórico e cultural, tá? Vamos saber um pouquinho sobre isso, o que seria um patrimônio histórico e cultural. Normalmente, quando a gente está passando por alguma cidade, passeando, turistando por aí, a gente começa a observar alguns casarões, umas casas antigas, algumas ruas estreitinhas, cheias de pedra, não é mesmo? Ou algum monumento, como por exemplo o Monumento Solares, que fica ali na saída aqui do Valparaíso, subindo para Brasília. Então ali é um monumento histórico, né? Um monumento que a gente observa, que é um pouco diferente do normal do que a gente vê por aí, né? Então, vamos então saber o que é um patrimônio histórico e cultural de uma cidade. Então, é tudo aquilo que dá identidade ou que revela o modo de se viver de uma sociedade, de pessoas, né? De uma comunidade. Isso é patrimônio histórico e cultural, né? Como, por exemplo, nós temos os patrimônios que são os bens materiais e os bens imateriais, que vocês vão encontrar esse material aqui na apostila de vocês, ó. Você vai encontrar aqui nessas páginas, vem falando sobre patrimônio histórico e cultural e também a divisão desse patrimônio, que é em bens materiais e imateriais. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O que seriam então os bens materiais? Por exemplo, são monumentos, casarões, né? Vou dar um exemplo mais concreto sobre isso. O Monumento da Independência em São Paulo. Esse é um monumento e ele entra nos bens materiais, que é tudo aquilo que é de concreto. Construções, né? Monumentos, objetos, paisagens naturais são patrimônio, bens materiais. E os imateriais é tudo aquilo que está relacionado a tradições, manifestações, como, por exemplo, festas, crenças, manifestações indígenas, por exemplo, são bens imateriais. Vou dar um exemplo bem típico, a capoeira, né? Ela é um patrimônio cultural e ele entra aqui na parte dos bens imateriais. Tá certo? Então, bens materiais são construções, são aquilo que é concreto. E imateriais é aquilo que não é concreto, como, por exemplo, festas, danças, todas essas manifestações religiosas, a maioria delas são consideradas patrimônio histórico de uma cidade, daquele lugar, tá bom? Então, a partir desse conteúdo que eu acabei de explicar, aqui nas páginas 191 até a página 194, vocês vão encontrar explicações sobre várias manifestações artísticas espalhadas aí pelo Brasil, como, por exemplo, o Círio de Nazaré, que é lá em Belém do Pará, tem o frevo, né? Tem aqui uma arte cursiva, que ela é uma manifestação indígena que acontece lá nos índios, né? E aí, a partir desse conteúdo, você vai responder as atividades da página 195 até a página 197, tá bom? É tudo exercício baseado nessas explicações dessas páginas e também no que eu acabei de falar. Além disso, nós vamos mandar uma atividade xerocopiada também, para que você transcreva para o seu caderno, não é necessário imprimir, tá bom? E aí, quando a gente voltar, você leva aí o seu caderno e também a apostila para a gente fazer a correção, tá bom? Capricho, boa aula e até logo. Depois eu volto com mais uma videoaula. Um beijo!